Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento EAD DSO. Hoje falaremos do traçador de curvas, uma forma muito eficaz para fazermos testes com seu DSO em componentes, em boards e traçarmos curvas características do componente na tela do seu DSO. Então, nessa videoaula, está em anexo aí para vocês construírem um circuito que vai fazer o seu osciloscópio ser um traçador de curvas. Este circuito é extremamente simples. Usa pouquíssimos componentes, em média 4 componentes, um transformador, 3 resistores e os cabos BNC para você usar no seu osciloscópio no eixo XY. Então aí, por favor, construam o traçador de curvas proposto em anexo dessa videoaula. E aqui a gente consegue ver agora, estamos aí testando o componente com o nosso traçador de curvas. Ali nós temos na nossa tela do nosso DSO a curva característica de um diodo Zener, com sua queda de tensão 0,7 e o seu joelho de Zener, que é a tensão do diodo Zener que ele estabiliza quando polarizado reversamente. Então a gente tem em mãos aqui um traçador de curvas feito, caseiro, só que agora você vai colocar também, depois de construir, numa caixa metálica isolada para fazer um equipamento profissional para você poder testar os componentes, capacitores, potenciômetros, resistores, semicondutores. Então tudo a gente vai ver aí agora, algumas das curvas características que podem ser conseguidas com a construção desse simples e barato circuito que você vai poder utilizar junto com o seu DSO para testar componentes e até mesmo gerar curvas das boards. Vou mostrar para vocês também um traçador de curvas que você consegue localizar falhas na sua placa do seu smartphone, tornando-se assim uma ferramenta de diagnóstico fácil e preciso. Vamos lá então configurar nosso DSO para usar ele como traçador de curva. O primeiro ponto é que você vai ter que entender é que o DSO deve estar configurado para o eixo XY. Então essa opção está em Display. Clique no menu Display do seu DSO e vão ser exibidas as funções bem aqui desse lado direito. Você vai verificar XY acionado. Pressione esse botão para que você tenha uma varredura diferente agora no seu DSO. Os eixos vão trabalhar juntos. E conecte as pontas de prova nos respectivos eixos XY. Aqui está o nosso diagrama que nós construímos, o nosso traçador de curva. Esse diagrama, como já falei, está em anexo. E nós temos aí o transformador, a tensão do secundário, 2 resistores, as pontas de prova e os conectores BNC. Esse traçador de curva já está disposto aí para a gente conseguir fazer os demais testes aí de forma muito fácil no nosso DSO. Então, após configurar o seu DSO para trabalhar no eixo XY, vamos agora para as tensões. Então, no canal 1, vou colocar 2 volts de queda de tensão e no canal 2 eu vou colocar também 2 volts de queda de tensão. E agora vamos lá para o nosso primeiro teste do nosso traçador de curvas. Então, eu vou pegar aqui um resistor. Então, a curva do resistor é uma curva linear. Então, a gente vai observar agora aqui a curva da resistência. Vou pegar a minha garrinha jacaré, conectei num terminal, num lead de um resistor e no outro lead. Quando eu conectar, vai aparecer aí a inclinação referindo-se à resistência. Desconectei, voltou para o eixo zero. Então, eu consegui ver uma inclinação. Dependendo do valor do resistor, essa inclinação vai ser maior ou menor. O que é isso? É um comportamento de um resistor. Você pode ver aí que, dependendo do valor do resistor, sua inclinação é maior ou menor. Vamos partir para mais um resistor. Mais um resistor. Vamos conectar mais um resistor. A gente consegue ver aí que essa é a curva característica de uma resistência. Sobe de forma linear. Agora, vamos testar um diodo retificador, IN4007, por exemplo. Então, eu tenho aqui um diodo retificador, catodo e anodo. Anodo positivo, catodo negativo. Vamos conectar então o nosso traçador de curva e observar a queda de tensão de 0,7 desse diodo. Vamos colocar do lado reverso agora.
A gente consegue ver a queda de tensão aproximadamente 0,7 volts. Nós temos 2 volts aqui, eu tenho quase 0,8 volts aqui de queda de tensão. Eu consigo ver a queda de tensão. E agora vamos pegar um diodo Zener. Aqui estamos com o diodo Zener. Vou polarizar o diodo Zener. A gente vai conseguir aqui expressar o joelho de Zener. Então aqui, condução reversa. 0,7. Cada tracinho vale 2, quase 4 volts. Mais 0,7. Esse diodo Zener é um diodo Zener de 5,1 volt. Então eu consigo aí, além de testar no multímetro, tornar o seu osciloscópio uma ferramenta de testes muito interessante. E agora, vamos colocar no potenciômetro. Lateral, no center tape. E agora vou variar a resistência. Então, variando a resistência, você observa que a inclinação aumenta ou diminui. E agora vamos testar os capacitores, LEDs, por exemplo, vários componentes. Eu posso testar nesse traçador de curva. Coloquei o LED, aí está o LED com a tensão aproximadamente de 2 volts, onde teve joelho aqui a deflexão, então cada vale 2 volts. Então lá, aproximadamente em 2 volts, o LED começou a conduzir. O LED está perfeito. E agora vamos lá. O capacitor. Aí eu tenho a curva característica de um capacitor. Aí está a curva característica de um capacitor. Vamos pegar mais um capacitor. Negativo no negativo, positivo no positivo. Aí nós temos aí mais um capacitor. E agora vamos pegar um indutor para verificarmos a curva do indutor. Aqui estamos agora com o indutor e vamos conectar o indutor nas garrinhas jacaré do nosso traçador de curvas. Aí lá eu tenho a curva do indutor. Então vamos agora falar um pouco sobre o traçador de curvas aplicados em reparos de smartphones. Sim, existe a possibilidade de criarmos uma ferramenta que vai nos aliar a localizar falhas, a fazer diagnósticos similar ao nosso circuito montado aqui com o traçador de curva do seu DSO. Não deixem de montar esse circuito. Você vai precisar de um transformador 110, 220, 8 volts, 7,5 volts de saída secundária, 3 resistores, pinos BNC, garras de jacaré. O material aqui menos de R$50. Vale a pena com certeza montar o traçador de curva e aprender um pouco mais sobre o seu DSO. Vamos então para o traçador de curva profissional, visando reparar placas de smartphones e iPhone. Então aí estamos, meus amigos, com o nosso traçador de curva profissional. E agora você vai entender a grande importância desse equipamento. Demonstrei para vocês o equipamento construído, handmade, e aqui eu tenho o equipamento profissional, que é bem parecido com o diagrama elétrico que vocês viram, porém possui a interface agora pelo computador através de um microcontrolador. Então a gente tem aqui nosso traçador de curvas profissional, que eu vou agora usar para mostrar para vocês como localizar falhas na nossa board. Então o traçador de curva profissional possui um software, e aqui está o software no nosso programa, onde eu tenho o canal 1 e o canal 2 e a tolerância entre as curvas comparadas num pino. Então, por exemplo, eu vou lá, canal 1, canal 2 estão aqui, as duas pontas de prova, e aqui estão os dois negativos, onde eu vou comparar, conectar nas boards para modo comparação. Então eu tenho aqui em mãos duas boards. Então aqui eu tenho duas boards, onde eu vou aterrar em ambas as boards o terra comum. Então eu conectei a garrinha jacaré negativa proveniente do terra do traçador de curva. Então as duas boards estão aterradas. E agora, por exemplo, eu estou com o canal 1 e com o canal 2. Eu posso comparar curvas em cada pino, por exemplo, do meu FPC. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar uma falha, vou supor uma falha aqui, por exemplo, que o meu não carrega, por exemplo, meu smartphone, meu iPhone aqui não carrega. Eu vou pegar aqui o conector FPC, já está na minha tela o conector FPC, vou conectar aqui a minha sonda, a minha ponta do canal 1, no pino 1, por exemplo, do meu conector de carga, do dock de carga. Quando eu conectar aqui, vai gerar uma curva, aquela curva em azul. E agora eu vou pegar outra placa,
e vou fazer a comparação desses pinos no mesmo conector. Vou conectar no mesmo pino em ambas as placas. Então vou colocar aqui as duas placas, vou conectar em ambas as placas o mesmo pino. Então vamos lá, pino 1, nesse pino aqui, e no mesmo pino, na outra placa agora, eu vou conectar. A curva tem que ser a mesma. Então o que eu vou fazer aqui agora? Verifiquei que as curvas se aproximam quase 100%, uma diferença de 0,5% de uma curva em relação à outra. O que isso quer dizer? Que nesse ponto aí, a minha curva do componente, que provavelmente é um semicondutor, pela característica, está igual e não existe falha nesse ramo. Então eu posso, dessa forma, no modo comparador, com um traçador de curva, ter uma placa boa e comparar através da placa defeituosa. Minha placa defeituosa e minha placa boa. Então eu vou aí sondar, pinçar, testar cada pino, procurando aí um pino com uma forma de onda gráfica diferente, mostrada na tela do nosso computador. E eu posso também gravar essas formas de onda e ter salvo um banco de dados com esse traçador de curva. Então torna-se um produto muito ágil, eficiente e eficaz para você localizar falhas. Vamos aqui então explorar um pouco mais o conector aqui para a gente verificar e falar um pouco mais sobre o traçador de curva. Então aqui é aquele pino que nós medimos, deu essa curva. Pino 2, pino 3, por exemplo, claro que eu não é a sequência dos pinos, eu estou supondo aqui. A gente sabe que é pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6. Então eu estou supondo aqui, falando simplesmente aleatoriamente pino 1, tá? Então aqui, ó, conectei nesse pino, deu essa forma de onda. Nesse segundo pino, terceiro pino, quarto pino, quinto pino, tá aí, sexto pino, sétimo. Então aí vai, cada pino eu vou ter uma forma de onda diferente e eu posso usar isso para comparar. Então, por exemplo, eu posso também no VBAT lá, ó, conectei no VBAT positivo, deu essa forma de onda. Vou conectar na outra placa, no mesmo pino VBAT, vamos lá, na minha placa que está boa, no mesmo pino VBAT, tem que dar uma forma de onda muito parecida com o que a gente viu. Então, ao mesmo tempo, vamos lá agora simultaneamente, nas duas placas, na primeira placa e agora na segunda placa. Aí, ó, temos uma forma de onda aí, praticamente com 1,3% de tolerância. A tolerância aceitável, em média, aí, é 20%, 10 a 20%. Então a gente viu aí que no modo comparador eu consigo montar um traçador de curva. No caso, você vai aqui e representa a tela do seu DSO, não é? Então você está aí, no caso, com o seu DSO, por exemplo. Então você faria aquele traçador que nós montamos e salvaria na tela do DSO, que também é totalmente possível na opção de storage, você armazenar aí a forma de onda e usar o modo comparador. Nós temos outros modos também no nosso traçador de curva profissional. Então esse é o nosso traçador de curva Smart Curve Telecellular, para você localizar falhas. Você pode acessar o banco de dados do site smartcurve.com.br e comparar uma curva já salva. Você necessariamente não tem que ter as duas placas. No caso dos iPhones, nós estamos fazendo os bancos de dados das boards do iPhone. Então basta você ter o equipamento e acessar o banco de dados, onde você vai poder comparar uma curva já gravada. Então existe essa possibilidade de você já ter a curva salva da board que você quer e simplesmente no programa comparar. Então vai precisar medir só um ponto para o modo comparador. Não precisará ter as duas placas para você fazer a análise. Então esse é o nosso novo produto, o nosso novo lançamento, que você pode também construir aí, como vocês viram naquele diagrama elétrico, que está aí na aula em anexo. Você, com poucos componentes, consegue fazer um traçador de curva para você usar no seu DSO. Cuidado quando vocês fizerem o seu circuito, porque aqui a gente vai ter 110 ou 220. Então coloquem um fusível de proteção de 2 amperes ou 1 ampere, uma chave on-off. A segurança é muito importante. Não me faça montagem de circuito que trabalha com a rede elétrica sem um fusível de proteção. Então é muito importante você colocar um fusível de proteção nesse circuito aqui, para não danificar o seu próprio circuito, o DC ou DSO. Então coloque sim um fusível de proteção. Aqui eu tenho aqui a relação aqui 6 volts aproximadamente, resistores de 1/4, conectores BNC, pontas de prova com garrinha jacaré, nada demais. Só não se esqueçam de colocar aí na entrada aqui da malha, no neutro ou no ativo, né, um fusível aí em série
com o seu circuito e uma chave para evitar aí riscos desnecessários. Afinal, vai se conectar na rede 110.220, ok? Um abraço, muito obrigado, até a nossa próxima videoaula com o treinamento DSO, osciloscópio digital telecélula. Espero que vocês efetivamente montem esse circuito, montem o circuito do traçador de curva, observe como chavear isso no seu DSO, vocês viram a opção display lá e coloquem ele para o XY e comecem a praticar para vocês entenderem um pouco mais sobre o funcionamento dos componentes. Vamos colocar também em anexo algumas das curvas características dos componentes, de resistor, de capacitor. Então nós vamos colocar aí em anexo para vocês curvas dos capacitores, de resistores, para vocês verem aí como é que é o resistor, como é que é o comportamento das curvas e vocês terem armazenado aí no seu banco de dados, né, no seu curso, algumas curvas características dos componentes. Então não se esqueça de montar esse circuito, é muito importante. Faça a montagem de forma bem feita, use uma placa universal. Você pode usar uma placa universal para fazer essa montagem, né? Uma placa universal que você vai soldar os componentes, soldar os fios, os cabos. Faça uma caixa, de preferência uma caixa blindada para evitar ruído. E desfrutem aí do traçador de curva de baixo custo, aliado com o seu DSO. Telecélula Old School. Muito obrigado, até a próxima aula.